Olá, meus amores. Estamos aqui novamente com mais um programa CCS Mulher. Eu sou Cristiane Frutuoso e se você quiser continuar assistindo esses programas, curte aqui no sininho, siga-nos nas redes sociais para que tenha toda a programação dos futuros programas. Eu estou aqui com meus queridíssimos aqui na bancada, meus hosts, companheiros. Ela que é terapeuta, escritora, Geisa Coutinho. Oi, Geisa. Ai, que prazer estar aqui mais uma vez. É um privilégio estar na presença de vocês de novo. É uma coisa que eu nunca vou cansar, eu acho. Tô ficando assim, que eu quero mais, toda hora quero mais. Sejam muito bem-vindos. E ele, que cada vez se supera em beleza. Não sei como é que ele faz isso, gente. Gabriel Herrera. Já já eu vou falar sobre isso para vocês saberem o porquê, os segredos. Sejam bem-vindos, gente. Então, hoje nós temos uma entrevistada para lá de especial. Ela que vai contar uma superação de vida e muitos babados. Ela que é... Meu nome é Dayana Pedroni, eu sou cirurgiã dentista. Eu curso biomedicina também, estou me formando esse ano. Faço uma especialização em bucomaxilofacial, estou realizando um sonho agora de fazer essa especialização. E venho trabalhando há mais de 10 anos na área da harmonização orofacial também. Sou formada há 17 anos. Larguei a odontologia, entre aspas, né, que eu não trabalho mais com tratamentos dentários, e me dedico 100% à harmonização. Hoje é só isso que eu faço. E assim, é o que eu amo fazer. Estou sempre me atualizando, sempre fazendo cursos, sempre por dentro das novidades. E hoje é isso. 100% harmonização. Tinha muitas dúvidas se daria certo ou não. Entendeu? Tudo É muito como novo, tudo que é né? inovador, você não sabe o que bicho que vai dar. Então, E mexendo com pessoas é uma Exatamente. coisa que gera um pânico. Exatamente. E o medo, né, da gente começar uma coisa nova, nada a ver com tratamento dentário, e não dar certo. Então, assim que surgiu, eu pensei assim, eu já estava desestimulada na odontologia, pensando em largar, né, na verdade, a profissão, e comecei a investir nisso. Eu falei, eu vou tentar. Se não der certo, é aprendizado. Porque o máximo que pode acontecer é você mudar de direção lá na frente. Exatamente. Se não der certo, eu volto para tratamentos Odontologia. dentários. Né? Se for o caso. Da Porque eu forma já mais era, tradicional, já você trabalhava já com trabalhava. implantes dentários, já trabalhava com ortodontia. É porque são fazia coisas outras que não coisas. saíram Até do hoje tá sistema, aí, elas é. continuam acontecendo e Sim. outras coisas foram sendo acrescentadas à profissão, né? Sim, só que eu me encantei por essa área. Quando eu fiz meu primeiro curso, que foi a bichectomia, que é aquela cirurgia, Ficou uma febre, né? foi uma febre. Todo na mundo época. fazendo uma bichectomia, febre, né, na né, época. na Foi uma época. febre. E eu fiz com muito medo porque era uma cirurgia. Então, foi tudo dando certo. Eu fiz o curso e foi surgindo o paciente, virou uma febre na época. Eu fui pioneira em Duque de Caxias Olha que impressionante. nesse procedimento e fui ganhando muitos pacientes, né? E daí foi para preenchimentos faciais, botox e foi surgindo tudo mais, né? Fios. Hoje eu faço tudo que está ligado à harmonização orofacial dentro do que o conselho permite, né? Na parte estética. Na parte estética. Eu faço Hoje a sua clínica é em Caxias. Eu atendo em Duque de Caxias e atendo na Barra da Tijuca também. Nos dois lugares. Olha como o universo vai conspirando, né? muita história. Vai levando você a lugares que você nem nunca imaginou. Aí imagina se você ficasse lá, nada contra quem fica nos tratamentos tradicionais, odontológicos ou qualquer coisa tradicional, tá tudo bem. Mas quando a gente tem o impulso de ir para um lugar desconhecido e a gente ouve Sair essa da zona de voz, conforto, né? né? E só vai, porque é uma coisa que é muito forte, para além da tua escolha, né? Uma coisa que só te leva, é muito desbravador, né? Eu tenho amigos até hoje formados no mesmo tempo que eu, né, 17 anos também,
que tem medo de entrar na área da harmonização, até hoje. Mas você Por escutou quê? o teu propósito. Porque Isso muito verdade. bom. Sim. Era uma coisa que eu gostei, entendeu? Comecei e foi me levando. Veio trazer a beleza que mora dentro de você, aí, ó, E eu me encontrei. para outras pessoas. Eu me encontrei ali. Uma luta diária, né? Porque ainda existe, né, pessoas que acham que quem é formado em odontologia, né, não sabe fazer o procedimento estético, ou ele tem que ficar só nessa área na área de Dente, né? de dente, né? Nessa área Como dizem por tradicional. aí, dentista só cuida de dente. Alguns profissionais falam isso. E aí vocês Não. falando, né, sobre essa questão da beleza, né? Ela é a única pessoa que mexe no meu rosto, né? Então, todos os meus Você botox, confia. sim, de olho fechado, sabe? Então, assim, ela é que faz toda a minha harmonização, para vocês terem uma ideia. Olha o segredo da beleza. Por conta a aí. Dayana trabalha bem. O segredo. E confiança também, né? Sim. muita A gente não confiança. coloca o nosso rosto na mão de qualquer pessoa. Não. Com certeza. Sim. Né? O nosso cartão de visita, o que chega primeiro é o rosto, né? Com certeza. E eu cuido do rostinho dela também. Ah, É uma troca. sim. E além da confiança, né? Isso é muito interessante, porque a gente vê tanta rivalidade em todos os meios, né? Em todos os mercados. E ver compartilhar, né, essa união é muito bom. Então, eu vou aproveitar, né, esse momento, porque assim, a Dayana é minha amiga, né? Ela era amiga da minha irmã. Olha, gente, como é que o universo ele é maravilhoso, porque eu não imaginava conhecer a Dayana na minha vida. Ela era amiga da minha irmã, trabalhava com a minha irmã, e quando eu iniciei na minha clínica, essa pessoa, na minha primeira clínica, que era pequenininha, eu estava sonhando ainda em tudo na minha vida, chega com um salto desse tamanho. Eu trabalho só de salto. E assim, ela pra mim sempre foi uma inspiração, porque eu quando vi a Dayana, linda, maravilhosa, a primeira vez que ela fazia atendimento comigo, eu fiquei assim, encantado, porque pra mim eu falei, cara, eu tô atendendo a Dayana, porque eu via ela já pela internet, eu via que ela trabalhava com a minha irmã, e ela me ajudou muito no início da minha carreira, porque a gente precisa, na verdade, dessa amizade com outros profissionais. Então, eu estava ainda me formando, então ela me deu muitas dicas. Então, assim, eu quero dizer, assim, publicamente aqui no programa que eu sou muito grato por ela, porque ela faz parte da minha vida. E se não fosse por ela, eu acho que eu não teria conseguido alcançar tantas coisas que eu alcancei hoje, tá? Pela ajuda dela, eu quero te agradecer, amiga, de verdade. É porque isso é generoso, né? Sim. Você ajudar um outro profissional, que na verdade não deixa de ser um concorrente, Sim. mas olhando para o lado da unidade, do companheirismo. Isso é muito Eu não legal. vejo ninguém como concorrente. Não existe Não concorrência. existe. Eu faço o meu trabalho. Cada um é de um jeito. E As vai ter um pessoas- trabalho daquele jeito, com aquela Elas têm assinatura, uma visão né? de concorrência, de querer te prejudicar. Sim. Entendeu? Eu não vejo isso. O que eu puder ajudar, eu ajudo não só ele, mas outros amigos da profissão. Sim, Quem me pede ajuda, eu estou sempre de braços abertos para receber. sim. Porque eu faço o meu trabalho. E eu sou reconhecida por isso. Tem Muito bem espaço para todo reconhecido. mundo. Tem espaço para todo mundo. Com certeza que vão ter pessoas que vão se identificar com você, vão ter pessoas que vão se identificar com os outros E as pessoas profissionais têm o bons. direito de escolher com Com quem quer certeza. Não, fazer. as pessoas se afinizam, né? Sim. Vai tem ter mais afinidade com o Gabriel por algum motivo, vai ter afinidade com você por outro motivo. Não, nós temos pacientes E às que vezes vão assim, um e eu outro. faço, Sim. por Super exemplo, eu normal. faço o fio de PDO. Ah, mas olha, eu acho que fulano de tal faz melhor o fio de PDO do que eu. Porque pode acontecer. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque você vai fazer uma outra coisa Exato. que é mais suave para você. E aí o paciente vai também entrando nesse lugar de não só harmonizar o rosto, mas harmonizar as relações, né? Sim. Porque eu acho que esse é um grande ponto, onde as pessoas precisam entender que as relações elas foram feitas para criar tranquilidade, paz. Sim, para se Não ajudar. é para né? criar desarmonia, quesila, briga. Não é nesse lugar, né? O ser humano é relacional, né? E o que está acontecendo hoje em dia é exatamente isso. Uma briga, assim, generalizada de profissionais. Porque Mas é em todos os mercados. Mas tem muita gente trabalhando com harmonização. Sim. Entendeu? É enfermeiro, é farmacêutico. Gente, mas isso é uma escassez, né? Sim. Porque cada um tem o Pensamento seu de brilho. Então virou uma escassez, briga né? de mercado.
Só que cada um não quer fazer o seu, quer se comparar com o outro. Entendeu? Acaba virando uma coisa ali. É o erro primordial, né? Por isso que Exatamente. eu sempre, é assim, né, falar algo pessoal meu. As pessoas perguntam, você conhece fulano? Você conhece ciclano? Gente, eu não pesquiso a vida de ninguém, eu não quero saber Faz o nada teu de ninguém. trabalho. Eu quero fazer o meu, entendeu? O Sim. sol é para todo mundo. Eu acho que as pessoas vão te ver ali na internet, vão buscar o seu trabalho, exatamente por isso, por essa escolha do perfil, porque ela gostou de você, por algo ou por outra questão, e tem sol é para todo mundo, tem procedimento para todo mundo. Estética é um leque muito aberto, Sim. né, Isso de vários procedimentos. Então, é exatamente o que você falou, o que eu não faço, ela faz, e a gente vai indicando, e tá tudo certo. E meu amor, me fala. A gente só falou as flores, né? E os espinhos? Quais Então. são eles? Vou contar um pouco da minha história, do que aconteceu há 3 anos, mais ou menos 3 anos atrás, né? Que só veio para melhorar na minha carreira. Né? Isso me trouxe forças para chegar onde eu estou hoje, querer melhorar cada vez mais, querer me superar. Eu tive um problema 3 anos atrás, que eu perdi tudo. Eu estava assim no auge da carreira, só subindo, subindo, subindo. Você já atuava nessa Já parte atuava de na beleza? harmonização. E eu estava no auge. Então eu estava ali assim meio que conformada com aquilo que eu estava vivendo, continuava fazendo meus cursinhos e Ó, tal. conformado, ó. Conformada. Segura essa. Conformada. E aí aconteceu um problema muito grave comigo. Eu acho que todo mundo na vida já passou por isso, de ter alguém, uma traição de alguém próxima que vem para destruir a sua vida, né? E aconteceu comigo e eu perdi tudo. Perdi tudo, inclusive hackearam o meu Instagram profissional, que eu tinha muitos seguidores, muitos pacientes ali de anos. E junto com ele o meu Facebook também, que tinha muitos anos. Nossa. Então muitos contatos foram perdidos ali. Eu não consegui recuperar, né? Do Instagram, no caso, a Meta, né, disse que eu tinha sido banida porque eu tinha desrespeitado uma diretriz, mas na verdade eu não tinha desrespeitado nada. Então eu perdi tudo. Tive que fazer um novo Instagram, começar do zero. Eu fiquei desnorteada, porque eu não sabia mais o que fazer. E a minha renda caiu Vertiginosamente. Né? drasticamente. Entendeu? Eu só tinha um WhatsApp. E nem todos os pacientes se comunicavam pelo WhatsApp, porque hoje em dia tudo é internet. E o que eu fiz? Eu tinha duas opções, né? Sentar e chorar, ou começar do zero e fazer algo que alavancasse de novo. E o que eu comecei a fazer? Fiz um novo Instagram, fui lá, Aquele trabalho de trabalho de formiguinha, né? formiguinha. Essa é a palavra que eu queria. Trabalho de de formiguinha. formiguinha. E fui aos pouquinhos. E fui fazendo meus cursos novamente. Fui querendo fazer cursos maiores, melhores, saindo na frente. Assim que surgia algo novo, eu sempre saindo na frente. E nisso eu fui recuperando e também ganhando pacientes novos, né? Sendo vista por outras pessoas, sendo reconhecida por isso. Ganhei alguns prêmios ao longo desse tempo. Quais foram os seus prêmios? Eu tenho um prêmio latino-americano, eu tenho um prêmio nacional e eu tenho um prêmio de honraria em Duque de Caxias, e os outros 2 prêmios são por reconhecimento, todos eles na área da harmonização, por respeito ao paciente, comprometimento. Isso foi pesquisado no Google, eles pesquisam toda a sua vida, né? Questão de processos, questão de reclamações, Reclame Aqui, sites de reclamações, né? Então, A tua conduta profissional. a minha conduta profissional. Então, eu acabei ganhando prêmios por isso, né? Eu tenho 3 prêmios que eu ganhei recentemente, só no passado foram 2. E esse é resultado do trabalho que eu tenho feito, né? Eu mudei toda a minha conduta também de lá pra cá. Eu me transformei numa nova pessoa, né? E mais aquilo também de não querer ser derrotada, entendeu? Foi isso que foi me levando pra frente. A cada conquista me dava mais força para conquistar algo a mais. E eu fui indo. E quando você diz que se transformou numa nova pessoa,
quem seria aquela lá de trás e de agora? Como é que você vê isso? Mais determinada, eu estava estagnada. Eu acho que nada acontece por acaso, né? Eu estava, como eu disse, eu estava ali, Conformada. entendeu? Então eu saí do conformismo e fui buscar algo a mais, querendo ser cada vez melhor na profissão. Porque minha profissão hoje é tudo para mim, né? Eu vivo disso e eu quero sempre entregar o melhor para meus pacientes. Então eu fui crescendo, fui sendo reconhecida, é uma coisa assim que vai acontecendo naturalmente. É, Às vezes porque você é a nem consequência acredita. de um bom trabalho. Você nem acredita, de repente vê um convite de um prêmio. Eu falei, como assim? Eu sempre fui ali, quietinha na minha, então estou sendo vista, Sim. né? E estou sendo reconhecida também pelo que eu faço. Isso para mim já é uma grande vitória, né? Que Ainda legal, bem né? que saiu daquela zona de conforto. Sair da zona Olha, de conforto. você tá contando a recomeçou. história assim, eu vejo a torre do tarô, tudo. Ó. Tem uma carta do tarô, um arcano maior, que é a torre. E ele faz exatamente isso. Ele pega você daquele jeitinho conformado, naquela mesmice. Vários sinais já foram dados, mas você não olhou. Várias coisas foram puxando o tapete daqui e dali, você também passou um pano. E aí vem a torre do tarô aqui no arquétipo, né? Na imagem, no simbolismo. É um raio que vem de cima. Né? E assim, um raio de cima é um negócio doído, né? Porque quebra tudo. Mas não quebrou você. Não, Porque você é inquebrável. não quebrou por quê? Você não quebrou. Não quebrou tua alma. Não acabou com você. Mas fez um movimento. Acabou com uma trajetória que não era mais a sua. Não era. Ali E, não era infelizmente, teve que vir com menos gentileza. Sim. Porque talvez você estivesse olhando para o outro lado. Exatamente. E todos os sinais acontecem, porque os sinais estão sempre aí, né? Estão sempre passando. E o universo não erra. Ah, não era para ser comigo. Não adianta entrar nessa. Tu vai até chorar um pouquinho. Ai, porque eu... Para. Era para você chegar aí. Sabe o que é interessante? Aproveitar a fala da Geisa, né? Você falou da torre. Eu vejo também de uma forma assim, né? Ela contando lá de trás, né? Você acompanhou tudo, né? Tudo sobre esse medo de querer mudar, de se arriscar. Medo de né? crescer, medo de todo um brilhar, medo de processo. aparecer, medo de ser bem-sucedida, O ser maior. Mudar dá medo, né? A verdade é Era essa. para você ser maior. E aí Era pra ser maior. você falou da torre, né? Aí eu vejo assim, né? De uma forma, né? Eu vejo até como um recolhimento, porque às vezes a gente precisa Sem dúvida. parar, ficar Sem ali dúvida. escondidinho um pouquinho, né? Aquilo tudo ali passando, e aí é aquele momento A gente de esperar você o furacão sair, né? esperar protegida para você, quando você sair forte, você sair outra, você sair com essa força que você tem, com essa energia que você tem agora, né? Com toda essa mudança, né? Sim. Eu me via como uma menina, né? Assim, uma menina não estava preparada para passar por isso. Eu precisava passar para dar uma virada de chave na minha vida. Né? Como é que uma menina ia chegar nesse lugar? Não ia chegar. De receber prêmios, Ela prêmio tinha que internacional. ter um amadurecimento. Exatamente. Né? E o universo vai fazendo do jeito que a gente permite também, né? Porque não é goela abaixo, não, que tem evolução, né? Evolução vem no amor, E eu não por tive- mais estranho que pareça. Eu não tive ajuda de ninguém. Eu tive ajuda de amigos, apoio né, psicológico, mas fazer, só você pode fazer. Sem certeza. dúvida. Se você quer sair do buraco, só você pode fazer isso por você. Às vezes é difícil a pessoa sair daquele normal, daquela situação que já conhece, para ir para o desconhecido. Então é normal paralisar. Mas quando você olha para trás, você agradece porque andou, né? Eu agradeço. Já teve um tempo de reclamar lá no início. Assim que aconteceu, a gente questiona tudo. Por que eu estou passando por isso? Eu não mereci estar passando por isso, eu não faço mal a ninguém. Mas depois, com o tempo, eu fui percebendo o propósito daquilo. É. E eu vi que eu precisava passar por aquela situação terrível, Sim. começar do zero, ter forças para eu seguir sozinha. E né? como é que tá essa questão da sua especialização? Você está se especializando em outra área? Como é que tá essa questão dos seus cursos? Então, eu fiz vários cursos ao longo do tempo
E agora eu estou realizando o meu sonho de ser bucomaxilofacial, que era meu sonho já desde que eu terminei a faculdade, só que como eu não tinha condições financeiras para arcar com o curso sozinha, hoje eu já estou um pouco mais estabilizada, então eu estou realizando esse meu sonho, que eu sempre quis fazer isso. E agora vem a novidade também na odontologia, que são as cirurgias estéticas da face, que quem vai poder fazer é quem tem bucomaxilofacial, a especialização, né? Não são todos que poderão realizar os procedimentos. E eu já estou dentro. Você já né? está olhando lá na frente. Eu já estava olhando Visão lá na de frente. águia, né? Quando eu comecei, eu já fiz o curso já pensando nisso. E a hora chegou. E o universo sabia, né? Porque o universo vê. Sim. Sim. A história dela é Olha, uma história de chegou. Fênix, Maravilhoso, É, completamente. Visão de águia e renasceu. Né? Quando parecia que era só cinza, É verdade. aparece E aquilo eu tudo fico me sentindo maravilhoso. assim, realizada, sabe? De poder estar ali me proporcionando isso. Porque eu me proporciono, não é ninguém que me dá. Eu saí do buraco, eu fui subindo e fui realizando meus sonhos. E as pessoas, né, ao seu redor, quais os conselhos? O que você ouvia? Ah, fica aí, para, ou se conforma? O que você ouvia? Então, eu não sou uma pessoa que busca muito conselhos, Uhum. né? Mas as pessoas dão assim mesmo. Não assim mesmo. Né? Tem um pessoal, né? Eu fiquei como coitadinha, sabe? Ah, coitadinha, se precisar de alguma coisa, se tem um apoio aqui, um apoio ali. Mas Mas ninguém para dar um impulso, né? o impulso não. O impulso quem deu fui eu mesmo. Entendeu? Eu tive que tomar atitude. Entendeu? Mas eu nunca fui de escutar. Eu me recolhi durante um tempo, né? Tem aquela parte do luto. Que tem que ser vivido, Tem que né? ser Porque vivido. senão você lá na frente cai porque você não entendeu que era um momento que tinha que ser Exatamente. Não respeitou processado. o processo, Tinha né? que ser processado. Você fica cego, não adianta. Você passa por um E problema. fica triste, e é genuíno. É É humano, legítimo isso É humano. acontecer, né? Tem né? que. Então eu passei por essa fase do luto. E depois, quando eu fui digerindo, aí veio, né, a força de vontade de querer passar por aquela situação. Entendeu? Mas conselhos, assim, de verdade, para subir de novo. eu não tive conselhos, eu tive amigos, óbvio, tem o Gabriel aqui que acompanhou Teve tudo. apoio me nesse apoiou, lugar, né? De amizade. Ele me apoiou total no momento, mas ajuda mesmo foi Divina. foi divina também. Porque a gente tem que se agarrar em alguma coisa. Tem que se agarrar. Com certeza. Naquilo que não vê. Porque Quem você não tem via fé em nada. não consegue Sim. também. É difícil. Você tem que se agarrar em alguma coisa, você tem que acreditar em alguma coisa. Né? Independente E da hoje, religião. ou no decorrer da sua vida, o que é a espiritualidade para você na sua vida? É tudo, né? Pra mim é tudo, porque eu coloco em primeiro lugar a minha fé. Eu sou uma pessoa que tem fé, que eu acredito que tudo vai dar certo. Então é a primeira coisa. E o resto vai acontecendo. Porque quando você tem que ter determinação, fé e determinação. Força de vontade. Né? Se você tem fé, você Não acredita, você tem que ter determinação para você continuar ali até dar certo. Sim. Essa é uma receita que não tem como dar errado. Se você tem determinação, você quer chegar num lugar e você luta para isso, você chega. Longe é onde a gente não quer chegar, né? Pode Difícil até é que a gente não quer passar- fazer. Exatamente, pode até passar por alguns caminhos, né, tortuosos, mas vai chegar. É questão de tempo. Sim. E outra coisa que eu, assim, quando eu ouço essas histórias, eu fico pensando, quando uma coisa tem que acontecer, ela tem tanta força. E até quem quer atrapalhar está ajudando, É Ajuda. verdade. não é? Sim. Às vezes a pessoa, assim, aquela puxada de tapete que você levou, foi para te levar num lugar que você nunca chegaria se aquele Sim. tapete não tivesse sido puxado. Exatamente. Então, assim, tem uns impulsos que vêm meio estranhos, né? Vêm por uns caminhos esquisitos. Porque a gente nunca Mas escolhe o não sofrimento. escolhe, né? lógico. Mas às vezes eles Mas são é necessários. curioso a gente treinar a nossa capacidade de percepção. Sim. Porque essa coisa da reclamação é uma instituição, a reclamação, né? Oh, Né? O povo tem carteirinha, sócio remido. Lembra de sócio remido? Né? Umas coisas assim de antigamente.
E é uma instituição. Se você não reclama, você está fora do circuito. Quando você toma uma atitude dessas, é muito louvável. Parabéns para você. Que não que você... as pessoas não me ajudaram. Às vezes não tem ninguém para ajudar mesmo. Às vezes vai até atrapalhar, na verdade. E né? aí, para atrapalhar, é melhor ficar longe. Mas Porque eu não reclamo de, tá não, tudo de bem. não ter ajuda. Entendeu? Eu tive apoio, foi o suficiente para mim, o apoio que eu tive das pessoas que eu precisava naquele momento. Que são as pessoas importantes na minha vida. Meia dúzia de 3 ou 4 tá isso ótimo. Aí, tá ótimo. Porque também não... As pessoas que eu amo estão ali do meu lado, me dando suporte, eu vou seguir. Porque nessas horas não aparece multidão mesmo, não. Não. Aparece muito curioso. Curioso sempre. Não quer te ajudar, E- quer não, saber o e que está quer saber. acontecendo. Pessoas para torcer para você cair é impressionante. Não, e para te É manter incrível. naquele lugar. Sim. Quer Tipo, você, não você fica ali. assim, não. Mas também não te ajuda Mas- a sair. E tá feliz por você estar ali, na verdade, né? É assim, se alimenta daquilo ali. Né? De uma forma, às vezes, disfarçada. Sim. Então é melhor que vá. Vai com Deus, mas vai, né? Adoro os conselhos dela. É bem Ó, sutil. Vai, área. meu amor, vai. A gente vai criando maturidade e vai até selecionando também, né, as pessoas próximas. Aí você fez um filtro gigante, Filtro gigante. maravilhoso, né? Assim, tem as pessoas necessárias na minha Por vida. favor. Necessárias. Não preciso de nada além disso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei, né, que eu trabalho com a parte de terapia, tem muitos alunos e muitos deles têm a área de saúde e a área de beleza. E eu sei que quando alguém entra lá no teu consultório, não deixa de ser uma terapia, né? Não. E eu gostaria que você falasse algum momento, assim, que você restaurou muito mais do que a beleza, mas talvez uma autoestima, tirou alguém de uma emoção ali de falta de auto-amor, alguma coisa nesse sentido que você lembra. Não precisa falar exatamente quem é, né? Mas que tenha sido especial para você. Tem várias. Eu tô lidando com isso o tempo inteiro. Porque a estética, ela não é só a beleza, né? Tem muita gente que te procura querendo curar algo interior. Sim. Eu acredito 100% nisso. Sempre vem uma pessoa ferida, um casamento que acabou. É um reflexo, né? Uma pessoa acidentada. Aconteceu comigo agora, inclusive essa semana, eu atendi uma paciente que ela foi vítima de agressão do ex-marido. E ele deixou uma cicatriz na testa dela. Tá cicatrizada e tudo, mas ela tá muito abalada. Isso já tem meses. Então ela voltou 3 anos depois de ter feito o último procedimento comigo. Desde então ela não fez mais nada. E ela ainda é muito traumatizada. E ela voltou, aquela cicatriz dela estava incomodando tanto que ela falou que não aguentava olhar no espelho. Sim. Eu falei, eu vou É resolver muito pra além você. da cicatriz. É um A corte na cicatriz alma, né? lembra o Exatamente. fato, É um né? corte na alma. Toda vez que ela se olhava no espelho, ela lembrava da Sim. situação. Muito difícil. E ela conversava comigo já chorando. Aí aquilo, eu falei assim, não, vamos resolver isso. Eu não sei se eu vou conseguir tirar 100% da sua cicatriz, mas que eu vou melhorar, eu vou. Então, uma coisa que eu dei pra ela, que não me custou nada, né? Eu fiquei tão, assim, tocada com a situação dela, que eu fiz um procedimento ali na cicatriz, e a cicatriz praticamente desapareceu. Mas ela chorava tanto, me abraçou tanto, me agradeceu tanto, ela, doutora, mais do que o procedimento que você fez em mim estético, que foi um preenchimento labial, foi um outro procedimento de fios. Ela falou, o que mais me tocou foi o que você fez por mim agora. Isso não tem preço. Sim. Não isso tem aí. preço. Isso é muito, assim, humano da sua parte. Eu nunca vou esquecer isso que você fez por mim. Porque só o fato de eu me olhar no espelho e não ver mais isso, Era o símbolo de uma era o dor. símbolo de uma dor. É. Teve uma outra paciente também. E não dá pra fazer uma tatuagem. Não né? dá, não Porque Porque sai. tem algumas roxa, né? cicatrizes que as pessoas cobrem Bem com uma no meio da arte. testa. Como é que você vai É. fazer Não, não tem uma... Uma mulher vaidosa, sempre foi Sim. vaidosa, sempre Tem se cuidou. como. Imagina E foi o que é isso feito pra ela. justamente para ela olhar para aquilo, já que ela era uma pessoa que gostava de se ver dentro desse lugar da vaidade, né? Do cuidado.
Doído. Um outro exemplo que eu vou dar para vocês foi uma menina bem jovem, 16 anos, se eu não me engano, sofreu um acidente de carro. E ela teve o lábio dilacerado. Cicatrizou também, só que ela estava totalmente deprimida, querendo suicídio, e a família não sabia mais o que fazer. E era uma conhecida minha. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos lá no consultório, que eu vou dar um jeito no seu lábio. É aquilo também, eu não tenho como entregar 100%. Mas porque que é a uma gente vai experiência, melhorar, né? Acaba sendo que vai melhorar, uma vai. situação experimental, né? Foi outra situação também que me tocou muito. Então eu levei ela no consultório, fiz o preenchimento labial nela, fiz todo o contorno do lábio dela, que ela perdeu o contorno labial. E, cara, é outra pessoa também que é agradecida, que até hoje ela é grata, e mudei, né, a aparência dela, pelo menos assim, tirei aquilo que estava incomodando. Ela só olhava no espelho, a primeira coisa que ela via era a boca dela. Sim. Uma menina de 16 anos linda, que estava com uma cicatriz no rosto e não saía na rua. Aí ela começou a sair, voltou a sair com as amiguinhas, voltou a ter a vida dela normal. Né? Porque a beleza voltou a ir pra está escola. totalmente ligada sim. à autoestima, né? O amor Então, próprio. isso não tem preço. Eu faço a isso segurança. com prazer. Não, uma coisa que eu tô prestando atenção você falar, que eu acho importante, é que 2 vezes você repetiu, né? Eu não posso dar o 100%, né? Até porque isso é muito nosso, né? Do que a gente se vê, né? E é um peso muito grande da gente como profissional também, cuidar da beleza, da autoestima do outro, e ele achar que vai tirar 100% uma cicatriz. Se ética, responsabilizar né? por Né? isso. Isso é importante ressaltar isso, porque tem profissionais que falam que vão fazer 100%, que vai resolver. Gente, é uma responsabilidade muito grande em cima da gente, né? Porque além do que tá na nossa mão, do que a gente pode fazer, tem também o psicológico, tudo que a pessoa passou, essa história de vida, né? Então é importante, achei legal ela falar isso e ressaltar sobre isso. Porque cada pele é uma, né? A Isso. reação Tem a do própria organismo, recuperação é tudo, Exatamente. né? da Prometer A reação gente tem ao que ser procedimento. muito sincero com o paciente. Ser realista o máximo Humano. possível. Para ele entender que o que a gente está fazendo ali não existe nada 100%. Porque as pessoas vêm com uma expectativa altíssima. Sim, é quase um Entendeu? milagre. Quase um milagre. Não, a estética, ela melhora, né? Mas a gente não tem como prometer 100% do que a pessoa quer, que às vezes ela está com a expectativa aquém do que a gente pode entregar, Isso aí, entendeu? Muito bom. verdade. Eu sei que eu vou puxar aqui. Você vai puxar mais aqui, você vai puxar mais Eu aqui. quero ver como é que eu vou fazer isso. Eu sei que quando for fazer essa cirurgia, eu já vou estar todo. Vocês vão chegar aqui no programa, vocês não vão me reconhecer. Cadê o Gabriel? E é você? Sou eu aqui. Ai. E Gabriel, você que conhece, né, nossa entrevistada de hoje, o que você gostaria de perguntar para ela? Você sempre quis perguntar e nunca perguntou. Esse é o momento. Olha, bem difícil essa pergunta, porque a gente conversa A gente conversa o tempo tanto. todo. Perguntar, eu acho que é meio complicado, assim. Acho que eu não tenho muito a perguntar, eu tenho mais a agradecer a ela. Ela tem uma história de vida realmente muito bonita, uma história de superação. Eu acho que é mais enaltecer, sabe? Porque quando ela podia se paralisar, ela decidiu tomar, né, essa decisão, daquele primeiro passo que a gente falou nas outras entrevistas. Então, acho que tudo que ela fez, assim, às vezes nesse turbilhão, né, sabe, sem pensar, fez com que ela se tornasse a pessoa que ela é hoje. Então, acho que é mais parabenizar, enaltecer e realmente, como eu falei, né, agradecer por tudo que você faz e fez por mim, né? Estou muito grato. E continuar esse caminho lindo que você está tendo, sem medo. Acho que é um dia atrás do outro, né? A trabalhar com pessoas é difícil, né? Tem toda essa expectativa, é complicado. E a gente que está desse lado aqui, né, tem responsabilidade muito grande. Então, realmente parabenizar. A história dele também é bem parecida com a minha, ele também tem uma história de superação. Você já deve ter escutado já um pouco da história dele, né? Teve um programa só dele. Então, Essa história, é engraçado que o pessoal da área de estética tem essa questão de superação, né? Porque eu acho que a gente que decide trabalhar com estética,
é muito do zero, do zero, do zero. Porque a gente já inicia uma carreira em cima de uma expectativa do outro muito grande, né? Então acho que é mais difícil do que você iniciar um trabalho que já é todo contadinho, aquela, sabe? Porque todos os dias é uma novidade pra gente. uma Todo experiência dia são nova, pessoas né? diferentes e não é só, como a gente falou, né, a questão da estética. Tem toda essa questão psicológica. Então a gente tem que estar bem com a gente. Imagina o que ela passou. É uma situação assim, até um laboratório energético, né? Porque tem Diário. a gente tem que saber filtrar o que a gente leva para casa, né? Imagina ela dentro dessa situação, tudo que ela passou, toda a exposição, aí de repente construir tudo do zero, né? Do zero ao sucesso, na verdade, né? Porque foi o que ela fez, né? Então é realmente Mas é muito impressionante isso que você está dizendo. impressionante. Que as pessoas que fazem as coisas, ninguém tira nada de ninguém. Porque se você faz, você vai fazer de novo. Né? Então, quando alguém vem e tira, entre aspas, né, as coisas que a gente construiu, o que está fora. Porque o que fez você construir o seu castelo é o que está dentro. E o que está dentro, de novo. foi lá e maior. É maior. Ele quer saber, aquilo ali não era o meu castelo, não. Exatamente. O meu castelo é esse aqui. Então, assim, isso é tão inspirador. A sua história é para além de uma superação, ela é uma inspiração. Para as pessoas que muitas vezes estão ali numa caixinha da miudeza. São grandes, são enormes, estão com a asa quebrada. Estão num lugar de falsa segurança. Estão muitas vezes numa gaiola dourada. Tipo, não, você tem isso aqui, você tem isso aqui, isso aqui. Você tem que ser feliz e fazer tudo o que eu quiser. Então, assim, e a pessoa vê que ela pode mais, que a asa dela é maior, né? Que é como você colocar uma águia para andar com pombo. Uma hora a águia vai voar, não vai ter como. Nada contra os pombos. Né? Beleza, pombo. Eu falo Só que eu amo não dá. os comentários. Pombos, por favor, não me odeiem. Mas não é? Tem coisa que não dá para você colocar no mesmo balaio. Eu ainda tenho algo até acrescentar que eu entendo. Muitas vezes as pessoas saem das nossas vidas porque o teu destino, talvez, exatamente para você voar, aquela pessoa ela não está pronta para voar também. Então, muitas vezes a pessoa ela precisa sair da sua vida para que você esteja livre para aí sim alcançar a tua jornada e o teu voo. E aí não é muito sobre você, é sobre o outro que não estava pronto para seguir esse caminho junto. Então, às vezes, às vezes tem situações que não são agradáveis, outras a gente decide, outro mundo decide pela gente, mas vem a torre e cai na nossa cabeça. E sai essa mudança, mas é justamente para que o jogo vai permanecer, mas os personagens mudam. Porque os personagens não estavam prontos para caminhar junto com esse Sim, eu levo caminho. isso para a vida. É a nova tá? temporada. Porque eu aprendi isso com a situação que eu passei e eu levo isso para a vida. Eu seleciono quem está na minha vida. Sim. Quem tem a mínima possibilidade de me atrasar, tá fora. Tá bem, porque ele tem estrela. O Gabriel tem estrela. Eu falava isso lá atrás, né? Ele vai longe, tem muita estrela. Né? Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, eu ainda não alcancei, não cheguei aonde eu quero. E eu trilhei um quer caminho. chegar? Aonde eu quero chegar? Qual é o teu sonho? No topo da minha carreira. É aquilo que eu te falei, eu tava terminar a minha especialização, né, que é onde eu quero chegar. Isso vai acontecer daqui a mais ou menos um ano. E daqui a um ano vai aparecer outra coisa. E assim vai. Mas assim, eu vou realizar meu sonho ali. E essa coisa do topo é muito interessante, né? Porque quando você chega no topo, A gente quer mais você aumenta a sua visão. Sim. E aí vai ter outro topo. outro Mas topo. aí eu vou dar uma isso aí. descansada. Não, tudo bem.
Acho né? justo. Dar descansada, porque eu tô num ritmo Relaxa um acelerado. pouquinho. Olha, pelo que eu tô te conhecendo, Não você não vai, vai, não. não. Ela tá dizendo isso, mas não sei não. Né? Eu engatei ali e Quando fui. você chegar no topo há um ano, você vai ver outros desafios, porque assim, Isso traz quando um gás, é né, para isso, você quando a gente fazer as tem- Eu me coisas. sinto me superando. é isso aí. E é viciante. porque É a tua- maravilhoso. A tua é alma viciante. gosta Imagina do só, desafio. daqui a um Uma ano ela vai delícia. querer mais e mais. A tua Daqui a um alma ano você gosta volta de pra desafio. contar. Quando a gente Tem sai do lugar da outro acomodação e entra num lugar de superação, a gente não volta para É acomodação. viciante. Mas é um verdade, vício bom, porque É bom? estimula de uma forma natural que a gente sempre almeje mais e sempre queira mais. Então, por isso que eu acho que daqui a um ano você já vai ter inventado outras coisas. Ah, Daqui a um ano ela volta pra contar pra gente. E você oferece esses seus ensinamentos de que forma? Como assim? Você treina pessoas, você forma pessoas. Olha lá, outro topo aí. Porque isso também Eu já gostei. Ah, eu tô. Então, Porque eu venho aqui, ó. Cutucar. Então, isso é Porque projeto vai ter que já. criar discípulos, mestra. Sim, isso já é projeto, já está em andamento também. Tu também, tá, Gabriel? eu sei. Tu não se encolhe, não. Mas ele já dá alguns cursinhos, né? Eu já sou um pouquinho mais. É porque eu sou mais ousado, né? Mas isso é muito prazeroso, Sim. né, Cris? Quando a gente passa o Não, mas eu sou conhecimento para obrigado. outras Eu não tenho pessoas. escolha, não. Isso é. Não, mas assim, tem. Não, gente, eu É Eu tô maravilhoso. aprendendo uma coisa na minha vida. Tem coisas que eu não tenho escolha. As pessoas me escolhem e falam assim, ó, você vai fazer isso, porque eu só vou fazer com você e eu tenho que fazer. Entendeu? Porque é a questão do propósito. Agora eu entendo o meu propósito. Então eu aceito, eu vou ajudar, eu vou fazer e quero que a pessoa voe. Porque eu acho que é isso, quando a gente está no topo, a gente está voando, a gente quer levar as pessoas com a gente. Isso que faz a gente crescer. Né? A gente não quer ficar sozinho. Quem quer? Como é que você vai fazer uma festa e você vai festejar sozinho? Nossos amigos têm que estar do nosso lado, entendeu? Não, e as pessoas que se inspiram, elas querem aprender. Sim. E quando você está no propósito, as pessoas vêm. Bem. Na hora. E as pessoas certas, que é o melhor. Eu recebo muita proposta de pessoas que estão entrando na área da harmonização me pedindo para dar mentoria. Mentoria. E isso foi, eu não tinha essa intenção, porque minha vida já é muito corrida. Eu trabalho, eu faço faculdade, eu faço especialização. Ia ser uma Mas loucura. aí daqui a um ano não vai acabar? É. Eu tô na tua agenda aqui, ó. Aí Ué, veio mas a proposta. agenda aqui, ó. Veio a proposta da mentoria, de dar o curso também. Eu recebi essa proposta de uma amiga, colega de profissão. E a gente está nesse projeto. A gente está planejando tudo direitinho para quando lançar ser uma coisa organizada. Acho que eu vou entrar nisso aí. Olha aí. Vamos, é. Aguardem. É o topo do Aguardem. topo. Vou me encaixando em tudo. Muito bom, muito bom. O topo não tem limite. Isso aí. Viu? Já mudou. Não, nem o céu é o limite. Não tem negócio de topo. Eu sou suspeita, né? Eu estudo o tempo todo e estou sempre me desafiando. E eu entendo que enquanto tem vida é para se viver, né? Então não tem assim, já chegou. Não chegou nada, vai, deixa. Chegou aonde? E as coisas estão mudando o tempo inteiro. Sim, Você tem que estar por dentro sim. do que é novo. Senão você fica para trás. O mercado tá aí, ó. Não, e a mudança é a única Cheio. certeza da vida, né? Sim. A mudança é mais certa do que a morte. Porque a morte, para onde vai, para onde fica, Não sabe quando vai ser, dependendo né? do que você acredita, ela não existe, ou ela existe de um jeito diferente. Mas a mudança, ela existe. E ela é necessária. E quem não muda, ó, Fica não vai para lugar estagnado. nenhum. Exato. Água parada apodrece, né? É isso. E vocês têm mais alguma coisa para perguntar para essa linda? Eu não. Eu acho que já foi. Eu gostaria muito que você olhasse para aquela câmera e desse o seu recado para o público que está nos assistindo.
que você gostaria de aconselhar, o que gostaria de falar, qual é a palavra que você gostaria de deixar? Então, eu vim aqui hoje, né? Agradeço até o convite. Muito obrigada. Isso vai fazer todo o diferencial, né, na minha carreira. Poder mostrar para as pessoas também um pouco da minha história. Entender um pouco quem é a doutora Dayana, que muita gente só me vê em rede social. Me conhece muito, assim, superficialmente, né? E saber que a vitória, né, ela não é fácil. É o CPF atrás do CNPJ, né? Ela não é fácil. Então, por trás de tudo isso, até eu chegar onde eu estou hoje, houve um caminho percorrido, uma luta. Nada foi fácil para mim, né? E para quem está passando por algum problema, que acha que é o fim, não é o fim. Basta você querer sair do buraco, tomar atitudes para isso, né? Como a gente estava conversando aqui, se agarrar a alguma espiritualidade, né? Que tem que ter um fortalecimento espiritual, tem que ter força de vontade para sair do problema, né? Tem que ter atitude. E foi assim que funcionou para você, funcionou, né? E foi assim que funcionou comigo, né? Parabéns por eu ter a oportunidade, nós temos aqui a oportunidade de conhecer você e a sua história. Porque aqui, por mais que estejamos todos mostrando o nosso profissional, mostrando aquilo que a gente alcança, aqui são 4 almas. Sim. E uma alma toca a outra. Parabéns. Obrigada. E vai servir de inspiração para muita gente, pode ter Sem certeza. dúvida, sem dúvida. Foi para mim o dia, né? Você só tá seguindo o caminho. Eu vou contar essa história também, porque eu gosto de contar história. Eu gostaria muito também de agradecer a tua presença aqui, um convite em cima da hora, né? Mas foi muito bom, né, ver essa história aqui. Você já estava no nosso planejamento, muito enriquecedora. Né? E você, dentro de uma sexta-feira, né, mudar a sua agenda para estar aqui. Então, a gente tem muita gratidão por isso também. Num dia de eclipse. Isso é simbólico, tá? Realmente. É muito simbólico. Um dia de clareza, né? É um dia de... a verdade atrás da quando a escuridão. verdade aparece. É verdade. Muito bom. Que bom, foi uma honra para mim, tá? Conhecer vocês também. Obrigada pelo carinho, pela recepção. Assim, foi um bom bate-papo. Eu precisava também contar isso, falar um pouco da minha vida. Né? Isso para mim é muito importante. Está sendo muito importante mesmo hoje. Muito bom. Vai fazer toda a diferença também daqui para frente. Sim. Que bom. Primeiro de muitos, né? Para que as pessoas vejam o lado humano, não só da profissional, Sim. né? Acho que isso Tem é gente que importante. vê a gente como... Tem pacientes que vê a gente como um robô, que trabalha 24 horas por dia, que não tem vida... Que você não tem batalhas durante a sua vida, que você não tem... É uma ilusão, né? Você tem que estar Você ali não estuda, disponível você 24 horas. A Você não verdade é essa. estuda, Todo mundo você não tem trabalha, momentos. você não tem a sua família, entendeu? Então elas têm que ver a gente também pelo lado humano, né? Isso é importante também. Tá, eu vou. Bom, encerramos aqui, agradecemos mais uma vez a presença de vocês. Mais uma vez eu peço, acompanhe nosso canal aqui, curte, clica o sininho para vocês receberem as notificações. Lá nas redes sociais vão estar sempre as programações futuras. E foi muito bom estar aqui com vocês, né? Com o público, com vocês 3 que são meus companheiros de bancada e a doutora por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco hoje. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.